Você já se perguntou o que se esconde por trás dos sintomas mais estranhos e inesperados do corpo humano? Quando a medicina não encontra uma causa? Eu te disser que a resposta pode estar nos segredos mais profundos da mente humana. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psicologias de Freud, Skinner e além. Meu nome é Rodrigo Camargo e no vídeo de hoje vamos analisar um dos temas principais de Freud, qual seja a histeria. Para tanto, utilizaremos o filme Um Método Perigoso, de 2012, onde conhecemos Sabina Spielrein, interpretada por Keira Knightley, uma mulher cujos sofrimentos ajudaram Sigmund Freud a desvendar um dos maiores mistérios da psique humana para a psicanálise, que é justamente a histeria. Hoje vamos mergulhar na mente de Sabina, usando a lente da psicanálise freudiana para entender o que é a histeria, como ela se manifesta e como um trauma do passado pode nos assombrar até o presente. E o que é histeria para Freud? Para Freud, a histeria não era loucura, não era um fingimento, era uma doença da alma. Imaginem sintomas físicos como paralisias, cegueiras, a gagueira e as contorções de Sabina que aparecem no filme e que não tinha nenhuma explicação médica. Freud descobriu que esses sintomas eram uma forma do corpo falar sobre traumas e conflitos psicológicos que a pessoa não conseguia expressar de outra forma. A excelente observação de Freud foi perceber que a raiz da histeria estava no inconsciente. E o que seria o inconsciente? Segundo Freud, o inconsciente é um lugar na mente humana em que se guardam os desejos, memórias, lembranças e medos que são tão dolorosos ou inaceitáveis que o indivíduo simplesmente os recalca. E o que é o recalcamento? O recalque é um mecanismo de defesa do inconsciente que impede essa lembrança. A existência de uma incompatibilidade na vida mental, mais precisamente uma experiência de caráter aflitivo, de desprazer, uma contradição vivida entre uma ideia conflitante e o eu, e que produz um ato voluntário na direção do esquecimento. Como Freud explicou, o histérico sofre de reminiscências, ou seja, os indivíduos são assombrados por lembranças de eventos passados e que não foram digeridos na mente e continuam a atuar como se fossem presentes. O filme demonstra o tratamento de Sabina com a técnica da cura pela fala, que é utilizada pelo discípulo de Freud até então, que era o jovem médico Carl Jung, interpretado por Michael Fassbender, que começa a desvendar um segredo assombroso. Espancamentos e humilhações que Sabina sofria de seu pai, que, de forma paradoxal, lhe causavam prazer e uma excitação sexual. Essa experiência tão perturbadora foi completamente recalcada pela mente de Sabina. Ela não conseguia lidar com a dor e a vergonha, e muito menos com relação à questão da excitação sexual que sentia. Então a energia emocional desse trauma, esse afeto, ele não desapareceu. A energia foi desligada da memória consciente e se manifestou no corpo de Sabina, através de seus sintomas, num processo que chamamos na psicanálise de conversão. Portanto, a histeria como conversão ocorre quando algum conteúdo mental se transforma em um sintoma corporal. É o conflito que se traduz no corpo.
A história de Sabina continua na sua relação com Carl Jung, que ilustra outro conceito freudiano fundamental, que é a transferência. Nesse contexto, Sabina age com Jung da mesma forma que agia com seu pai, buscando a punição e submissão, e repetindo de forma inconsciente o trauma da infância. Essa situação demonstra a compulsão à repetição agindo em Sabina. É como se a mente estivesse tentando de novo processar e superar algo que ela não conseguiu enfrentar no passado. É o inconsciente de Sabina com tudo o que ela reprimiu que está no controle. Os sintomas histéricos funcionam como um grito de alerta, uma forma de seu inconsciente exigir que a consciência enfrente o que está guardado no inconsciente. O consciente de Sabina, com tudo com que ela reprimiu, que está no controle. Os sintomas histéricos funcionam como um grito de alerta, uma forma do inconsciente exigir que a consciência enfrente o que foi guardado, esse trauma. O aspecto mais fascinante na história de Sabina é que ela não só se cura, mas também se torna médica e uma das pioneiras da psicanálise. Inclusive, ela consegue desenvolver suas próprias teorias, como a pulsão de morte. Esse processo de transformar a energia de conflitos e desejos inaceitáveis em algo produtivo e criativo é o que Freud chamaria de sublimação. Então, a histeria em Sabina, tão dramaticamente retratada no filme Um Método Perigoso, nos ensina sobre o poder do trauma e do recalcamento. Os sintomas manifestados por Sabina eram a voz do seu inconsciente, clamando para ser reconhecida, para ser ouvida. Sua recuperação demonstrou a eficácia do método freudiano de trazer à luz o que estava oculto no inconsciente. Mesmo com as controvérsias, a psicanálise freudiana nos ajudou a perceber que muitos dos nossos problemas e comportamentos, por mais estranhos que pareçam, estão ligados a experiências do passado e que nunca foram resolvidas de verdade. Vale ressaltar que, apesar de ser inspirado na história de Sabine Spielheim, Carl Jung e Sigmund Freud, Um Método Perigoso é um filme de ficção. Os eventos e diálogos são dramatizados e não devem ser considerados um retrato histórico exato. Na descrição você encontrará indicações de bibliografia, incluindo livros e artigos para aprofundar seus conhecimentos sobre os conceitos de histeria, bem como a vida e obra de Freud, Jung e Sabina. Além disso, você também encontrará informações sobre onde assistir o filme Método Perigoso na data de lançamento deste vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te tocou na jornada de Sabina? Você consegue pensar em outros personagens no cinema, na literatura, que também parecem carregar um trauma do passado e que não foi resolvido? Então, até o próximo vídeo.